André, olha, e a reforma do Pacaembu? Será que se alguém, né, pegasse a reforma no estágio que a gente pegou, né, que a gente foi lá fazer a matéria, tem alguma ideia de que forma vai ficar aquilo? Porque a gente viu o projeto inteiro. Na verdade, assim, ninguém sabe, né, o que está sendo feito ali, porque é uma obra fechada, né, e a gente poder ter entrado lá, filmado, mostrado aquilo, o que é a real do que está acontecendo no Pacaembu pra galera. Privilégio, né? Privilégio, muito bacana, porque até então o pessoal não sabia o que estava rolando ali, né? Verdade. Falar pra você que eu gostei muito dessa matéria. Pablo, e agora aqui a gente vai conversar com essa figura ilustre, que é o arquiteto responsável por tudo isso que está acontecendo aqui. Rafael, prazer estar aqui contigo. O prazer imenso receber vocês aqui. Sejam super bem-vindos. Obrigado. É muito legal ter a oportunidade de mostrar um pouco do que a gente está fazendo, contar um pouco desse projeto, que é um projeto que a gente pretende que seja um exemplo de como fazer uma intervenção arquitetônica bem executada dentro de uma edificação tombada para trazer um novo momento aqui para o Pacaembu. Sim, é legal destacar que isso aqui já era um projeto da década de 40, né? Isso. É uma construção da década de 40 que serviu para a Copa de 50, né? Dentre outros, Pan-Americano, 68. Então, assim, muita história que agora vai ser transformada e você tem tudo isso na cabeça, né? E tirando essa parte do futebol, vai ter muito entretenimento aqui pra galera, né? Muita coisa, né? O Pacaembu ele foi construído sobre 3 pilares. Isso lá atrás, quando ele foi concebido no final da década de 30, né? Foi inaugurado em 1940. Cultura, esporte e lazer. O que aconteceu foi que, com a demolição da concha acústica, nos anos 70, os 2 pilares de cultura e lazer, eles foram se perdendo. E essa parte do clube, que é um clube super interessante, que a gente tem um ginásio poliesportivo, 2 quadras de tênis, sendo uma coberta, um ginásio lindíssimo, né? E uma piscina olímpica, pouca gente conhece. Piscina, né? Piscina. Então, a ideia do projeto é desfazer o erro arquitetônico, na nossa opinião, foi a construção do tobogã, que segregou o clube e o estádio, e reunir de novo essas 2 unidades construtivas de interesse com uma edificação nova que ela agrega ao programa uma série de outras atividades que a gente não tinha aqui dentro, mas ela continua permitindo essa fruição, ela permite a integração entre o clube e o espaço, porque ela é toda elevada na verdade, assim, o conceito é transformar o antigo Pacaembu numa arena multiuso. Na verdade, a gente fala que o Pacaembu não é uma arena multiuso, ele vai ser um complexo multiarenas. A pergunta que a gente sempre se fazia era a seguinte, né? O que acontece? Você pega, por exemplo, um grande estádio, né? Um grande estádio, né? Um time, de ponta, joga 60 jogos no ano, 30 jogos em casa, 30 jogos fora. Tá falando de São Paulo, né? Palmeiras, né? Vamos pular essa parte aqui. Eu vou falar, tá de preto e branco aqui, mas tá tudo certo. Vamos pular essa parte. Então vamos lá. Então, um grande time joga lá, 30 jogos em casa, né? Esses jogos acontecem de quarta, de domingo, sábado, etc. Aí hoje, o que acontece? Tem muitas coisas que estão acontecendo no estádio, são shows. Mas o que está acontecendo no estádio a segunda-feira às 9 horas da manhã? Terça-feira às 10 horas da manhã? Despesa. E aí você tem um investimento alto, a despesa correndo e não tem receita. Você tem o seu custo fixo lá, né? Tanto que quando a gente começou o projeto, muita gente falava assim, será que vai ser mais um elefante branco? Você tem os elefantes brancos da Copa do Mundo. Sim. Os elefantes brancos da Copa. Exatamente. Só que quando você pega exemplos nos Estados Unidos e na Europa, os locais, eles não são pensados apenas como equipamentos esportivos. Perfeito. Eles são pensados como equipamentos para a população. Então, o nosso pensamento era, o Pacaembu está localizado numa região muito central. Sim. Você tem aqui 100 mil estudantes universitários num raio de 2 quilômetros. Sem dúvida. Você tem aqui... A proximidade com a Paulista, aqui é incrível. Cara. Acesso de metrô, acesso de ônibus. Então, a região é muito central. A gente precisava criar um programa para que a gente tivesse essa ocupação. Perfeito. Então, essa ocupação na segunda-feira às 9 horas da manhã, na terça-feira às 10 horas. Então, a gente está aqui construindo 40 mil metros quadrados de novas edificações, sendo que 26 mil é área bruta locável. Então, nós vamos ter vida acontecendo o tempo inteiro. Tito, e lá no Rio de Janeiro, hein, cara? Tu viu aquilo, né? Não, falar pra você, foi sacanagem. Foi sacanagem porque você foi tirar onda lá, me deixou aqui sozinho em São Paulo, mas você foi falar com
Paulo Niemeyer, né? Cara, Paulo Niemeyer, o arquiteto... Bisneto do Oscar ele é bisneto Niemeyer. do Oscar Niemeyer. Aí a gente teve lá na Barra da Tijuca, naquela torre. Falar pra você fora as imagens, Rio de Janeiro é bonito pra caramba. Você Né? é doido, cara. É aquele hotel nacional. Nossa senhora. Vamos pra lá ainda, pra aquele hotel, Bora lá, lá. pra passar um fim de semana. Lógico que vamos. Agora aqui com o ilustre Paulo Niemeyer. Paulo, boa tarde. Boa tarde. Prazer tudo bom? estar contigo. Prazer é meu, obrigado. Satisfação. Bom, vamos começar falando pro pessoal de onde vem esse DNA, um pouquinho da sua história. Assim, conta rapidamente um pouquinho do legado, o que você pode falar um pouquinho sobre arquitetura modernista, o que você tem no teu sangue, o seu estilo. Conta pro pessoal de casa. Oba, tudo bom? Prazer. Meu nome é Paulo Sérgio Niemeyer, sou neto do Oscar, bisneto, né? Trabalhei com ele muitos anos, meu pai e minha mãe também são arquitetos. Eu brinco que sou filho da arquitetura, porque se meu pai não tivesse saído de São Paulo para ir fazer o UNB em Brasília, não teria conhecido, trabalhado com o Lelé, com minha mãe, com o Oscar. Minha mãe era mais nova, não fazia arquitetura ainda, mas meu pai estava estudando. E a minha vida foi arquitetura. Nasci em 70, nasci em Paris, quando meu pai estava trabalhando com... Meu pai e minha mãe saíram junto com o Oscar por causa do exílio. E aí a arquitetura modernista entrou no sangue e Niemeyer é na veia, né? Então, aqui é a Nossa. cobertura. O que é isso, Paulo? E aí é o lado Espetacular. impressionante do É impressionante. projeto. É impressionante. Uma visão aqui 360, praticamente da região toda, né? Só o que barra aqui, o que segura a nossa visão, são as montanhas, o morro, tudo. É Incrível. uma área linda. E poder ver a Sensacional. vista. Aqui não tem nem muito o que falar, né? Não tem. Aqui a vista. Aqui é só contemplar, né? Aqui é só ficar contemplar. A vista aqui sentado. fala mais que qualquer coisa. Então, Paulo, agora aqui nesse cenário incrível, né? Onde que a gente está exatamente? Me conta. Nós estamos no projeto do Hotel Nacional, que é um projeto também muito similar ao da Torre. Foi uma época que os caras estavam fazendo esses projetos. E aí o Hotel Nacional também é contemporâneo da Torre. mesma época. Da Torre Niemeyer. Era um hotel que tinha uma previsão de... O Rio de Janeiro ainda estava começando a acontecer, a Avenida Niemeyer não existia. Não existia aqui. Era uma estrada... Era mais rural. Mais rural, Sim. Super complicado de vir para cá. E ele fez esse projeto que é um hotel incrível, também com um grupo de parceiros já espelhando na torre também. Então, aí aqui, o legal da gente vir conhecer o hotel é que tem muitas características muito emblemáticas do Oscar. Sim. Tem a escada solta que faz ali na marquise. Perfeito, que ela sai Aquilo que eu lá. estava falando da marquise, que a gente tem uma marquise, ela tem que vencer o vão, então ela é bem grossa. Na verdade é um E vão parruda, enorme aqui, né? E ela termina e o fina. vazio do Oscar. E ele faz uma coisa que ele gostava muito de dizer, que o Le Corbusier prestou atenção. Falou, aqui tem inventividade, criatividade. Sim. Que é quando o Oscar afina a laje, porque o balanço, ele já pode ser, ele além de reduzir o peso no balanço, ele consegue Ele dá a leveza da Perfeito, marquise. perfeito. Então isso é muito bonito. É muito interessante. E o vazio que nós falamos, que é nítido aqui. Não, e é nítido. Que ele consegue vencer esses Você não vãos enxerga uma incríveis. viga, você não enxerga nada, você não tem pilares aqui nesse meio todo, então é tudo vazio. E aquele painel do Caribé tinha sido dilapidado, sumiu peça. Teve E que correr atrás, Fizeram um achar. trabalho de investigação de polícia, de material histórico, conseguiram achar os painéis e remontaram o painel que dá nome ao ficou bar, lindo. que é o Caribé, que foi um grande amigo do Oscar. Olha só. Que é uma coisa também muito importante que a gente vê aqui, que é a Sim. integração das artes. Com aquela sereia do Sesquiate, com o painel do Caribé, com o Calder. Na verdade- e a importância disso. Na verdade, a arquitetura é arte, né? Então tudo que compõe
É um conjunto. A arquitetura é uma obra de arte, né? E faz o complemento com os artistas parceiros, normalmente. Exatamente. Rodrigão, falar pra você, e aquela matéria que a gente fez, foi Faria Lima, não foi que tinha aquela escultura da baleia? Cara, sensacional aquilo ali é uma baita escultura, né, representando uma baleia ali na Faria Lima. Você foi falar com o pessoal da CATES, né? A gente bateu um papo muito legal, né, cara, sobre assim, a arquitetura modular com a Laura e com o Alex da CATES. Verdade, Né? verdade. Muito legal aquilo ali. Muito bacana. Olá pessoal, então agora aqui ó, plena Faria Lima, aqui em São Paulo, na frente da baleia, uma escultura linda dessa, bateu um papo aqui genial com a Laura, a arquiteta, e com o Alex, arquiteto da CATES. Vamos falar um pouquinho sobre arquitetura modular e esse mercado imobiliário de construção. É isso, gente? Exatamente. Tudo bem? Tudo bom, Rodrigo? Como vai, Obrigada bem? por Tudo receber bem? a gente Legal? Joia? Tudo bem. Fala um pouquinho pra mim. Em primeiro lugar, a CATES. O que é a CATES? A CATES é um grupo que atua em várias frentes do mercado de construção, incorporação, lifestyle. E a gente tem esse braço de construção modular para acompanhar o mercado, né? Eu acho que o modular tem cada vez mais aparecido com força no mercado brasileiro. Demorou um pouquinho, mas o mercado brasileiro hoje está apto para receber o modular. E a CATES não fica para trás, então a gente começou a trabalhar nesse nicho também. Olha que bacana, você também acha isso, Alex? Eu acho. A gente é uma empresa de BH, né? A CATES é uma empresa de BH, já está lá há mais de 40 anos. E está com a ideia de trazer para São Paulo, como a Laura falou, a gente tem vários braços e o nosso presidente, que é o Daniel, ele tem uma cabeça com uma ideia de inovação sempre, então trazendo novas tecnologias, sair um pouco do que fazer só incorporação, só fazer o que normalmente a gente está acostumado a fazer. E a Laura está com a gente aqui para conseguir fazer esse modular, fazer uma realidade nossa em BH e em São Paulo também. Olha que legal. E espero que seja a primeira aí de muitas entrevistas e bate-papos nossos, para a gente levar o modular para uma cadeia lá em cima, parar de empilhar tijolo, né? Então assim, eu queria demais agradecer você, Laura, agradecer você, Alex, Obrigado pelo né, da convite. CATES, que é uma grande empresa que vai ajudar a gente a desenvolver esse mercado, certeza. tá bom? E fico feliz, agradeço demais vocês, a toda a produção do programa, meu parceiro Pablo Tito, né, nosso diretor, nossas câmeras. E ficar aqui, gente, mais um programa Mark Style, tá bom? Um abraço. Você sabia que para construir uma nova obra geralmente precisamos demolir a anterior e que para isso necessitamos de uma empresa experiente, confiável e com responsabilidade social e ambiental? Nós temos a solução Demolidor Elite. Veja aí. Há mais de 10 anos no mercado, a Demolidor Elite tornou-se referência nos segmentos de demolições técnicas e controladas em todo o Brasil, com uma equipe de profissionais treinados e qualificados trabalhando em diversos segmentos, como aeroportos, indústrias, shopping centers, hospitais, residências e retrofit, além de possuir um enorme compromisso com a segurança e meio ambiente. Então acesse demolidorelite.com.br, ligue 11 4321 3479 ou aponte a câmera para o QR Code que está aí na sua tela. Pensou em demolição? Pensou Demolidor Elite. Uma curiosidade aí, teve uma matéria que a gente fez, presidenta do CAL, né? Ali foi um papo muito interessante, né? Que ela fala um pouco da restauração do centro de São Paulo,
que é a presidenta lá do CAL, a Caterine Otondo. O que é o significado da Isso, que é CAL mesmo? Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é o que rege os arquitetos. Pessoal, hoje então, aqui com a presidenta do CAL, Caterine Otondo. Que prazer. Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia? Obrigada pelo convite. Nada, é um prazer a gente poder conversar e entender um pouquinho a realidade do CAL, da arquitetura aqui no Brasil, dos arquitetos e também saber um pouquinho desse concurso incrível, né, para restauro desse edifício incrível de Ramos de Azevedo. Né? Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade de falar desse concurso. A gente está super animado, sabe? Porque são poucos os concursos aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma cultura de fazer concursos. E aqui no CAL a gente acha que o concurso é um jeito muito bacana de, primeiro, divulgar a arquitetura, né? Sem dúvida. Porque é algo que vai sair bastante nas mídias e tal, e dar oportunidade para todos os arquitetos, jovens, 60 mais, para participar. Não tem restrição, a restrição é puramente fiscal, de documentação, mas que todo mundo regularizado consegue fazer. Sim. Então, para nós, por um lado, é bacana, porque a gente vai ver uma vida nova nesse prédio, né? Nesse endereço, que a gente está super animado para... É importante, aqui, né? Então, eu acho que é um concurso que vai ser muito publicizado, a gente vai fazer uma grande exposição para mostrar todas Muito essas bom. ideias, vamos fazer uma publicação, porque vira um documento, né? Sim. E a gente pode também usar nas escolas de arquitetura como uma ferramenta de ensino. Torna referência, né? É, uma referência. Então, o professor de projeto pode falar, olha, o mesmo objeto, olha como tem ideias diferentes. Isso que é a graça da arquitetura, e um edifício, né, com tantos anos como tem esse daqui. A partir do momento que a gente coloca uma intervenção, um retrofit, a gente aborda todas as disciplinas. Né? Não fica nada de fora. A gente vai ter que trabalhar ar-condicionado, instalações, elétrica, hidráulica. Então, engloba tudo, a própria estrutura. Né? Também ressaltar que a arquitetura não é só uma construção ou um edifício. A arquitetura está na vida de todo mundo, está no olhar de todo mundo, está no caminhar pela cidade, está no descobrir a cidade. Isso. A arquitetura é muito mais que só uma obra, não é isso? Sabe o que a gente tem pensado aqui? Que a arquitetura, o arquiteto devia trabalhar junto com o SUS. Porque, às vezes, uma gripe mal curada, uma tuberculose que agora apareceu de novo, uma pneumonia, a questão é que a janela está no lugar errado, né, da casa. Exato. Então, acho que a gente precisa fazer com que a sociedade perceba, e aí é Sem a dúvida. função do CAL, falar, puxa vida, aqui está faltando arquitetura, urbanismo, né? Então, acho que esse concurso, ele abre um pouco isso, essa porta e essa possibilidade de falar, poxa, eu também quero um projeto para mim, né? Sim. E, Tito, não somente no CAL, né, com a Caterine Otondo, mas também a gente teve lá no CREA, cara. Lembra aquele bate-papo com o Vinícius, lá presidente? Verdade, falar pra você, eu gostei. O prédio deles também é muito bonito, né? Muito bonito mesmo. A gente fez até umas imagens com drone lá em cima, né? Com drone lá. E um papo muito bacana, né, sobre a atuação do CREA nas obras, a parte de fiscalização. Então foi um papo muito técnico, né, mas assim, muito interessante. Pessoal, hoje aqui, conversando com Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo. Vamos lá. Ô, André, obrigado pela oportunidade. Vamos bater um papo aí. Vamos explorar bastante os assuntos aí. Espero que a gente possa conseguir trazer um pouquinho de informação e ajudar aí, né, no debate. Não, eu acho que é isso, né, Vinícius? A gente poder falar um pouquinho da importância da engenharia. Né? O que a engenharia representa, né, para a sociedade como um todo e até mesmo para o crescimento da cidade, né? Sim. Acho que não só engenharia, arquitetura, né? São profissões técnicas que podem auxiliar muito as pessoas a viverem em ambientes melhores, né? Que funcionem de uma maneira melhor. A gente defende muito que cidades planejadas, cidades onde você tem profissionais da engenharia e da arquitetura ajudando no desenvolvimento, a gente transforma essas cidades em lugares melhores e aí o estilo de vida, tudo, sem dúvida, acaba sendo beneficiado. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que até abordando bastante esse tema de cidades inteligentes, né? Sim. A gente tem experiências aí de referências fora do Brasil e a gente sente o Brasil ainda muito cru, né, no desenvolvimento dessas cidades. E eu acho que sim, a gente precisa ter a união de arquitetos e engenheiros para cada vez mais construir núcleos e cidades inteligentes que tenha dentro desse núcleo energia renovável, sim, um saneamento básico, um tratamento de esgoto, né, cidades realmente que tragam benefícios a todos, né? Exatamente. Acho que esse vem sendo uma pauta constante aqui no Conselho, né? O Conselho que abrange hoje 350 mil profissionais, 95 mil empresas e que está presente em cerca de 200 cidades do estado de São Paulo. Então,
E muitas dessas presenças que a gente tem nos municípios do estado são por meio de entidades de classe, que são associações de engenharia, de agronomia. Grande parte delas, como os arquitetos faziam parte aqui do conselho também, são associações de engenharia, arquitetura e agronomia. Então a gente vê assim que a gestão das cidades acaba às vezes se afastando da profissão. Né? E qual que é a consequência dessa distância da gestão pública da profissão da engenharia e da arquitetura? Às vezes a falta de projetos. Então as cidades elas vão percorrendo a linha do tempo, né? E não tem nada que se desenvolva ali para ajudar as pessoas. Elas simplesmente acontecem. Aí eu falo da minha região, sou de Mojimirim, Mogi Guaçu, eu tenho 38 anos de idade. As cidades elas mudaram muito pouco. Né? As pessoas mudaram, as tecnologias evoluíram, mas tem pouca mudança estrutural. Né? Então isso é o grande ponto aí de debate que a gente vem tentando trazer para a gestão pública. Você quer também uma orientação, uma sugestão, né? O Brasil é o 57º país no ranking de país inovador de todo mundo. Né? O ranking tem mais de 200 países. Não é de todo ruim, mas dá para melhorar muito. Tente descobrir como que os 56 países que estão na frente do Brasil estão trabalhando, por exemplo, no segmento da construção civil. Por que eles estão na frente do Brasil? Perfeito. Às vezes você pode pegar esse modelo e trazer para cá. Né? Vou falar para você. Toda vez agora que eu passo pela Marginal, eu fico observando, cadê a roda gigante? O quê, mano? E essa matéria foi... Fala pra você, ficou com medinho, né? Na hora que ela subiu lá, 91 metros lá em cima. Ô, cara, que obra, hein? Que obra. Que obra, maior da América Latina, aquela roda gigante. Aí fizemos um bate-papo com o Roger lá, com o engenheiro, o cara contou todos os detalhes, gente fina. Que obra. Cartão postal de São Paulo e do Brasil. Postal, gostei muito, roda gigante. Recomendo aí pro pessoal. Assim, né? Da onde surgiu a ideia de ter essa roda gigante aqui? A ideia foi referente, possivelmente tem o projeto em si é um projeto extensivo para a revitalização das margens do Rio Pinheiros. Ah, que legal. E isso incluiu como uma parte de um dos elementos dessa parte. Que fazem a revitalização aí entrou como projeto disso aí. Que é do eixo do Rio Pinheiros. Isso. Roger, uma curiosidade. Quais os maiores desafios para trazer isso para cá? Isso aí foi feito, foi comprado, foi adquirido numa pandemia. Então, como veio uma grande parte da China, nós brasileiros, ninguém poderia entrar na China porque estavam fechadas as fronteiras. Então foi um projeto muito arrojado por um determinado tempo que nós estávamos vivendo, uma época de pandemia aí, e foi comprado esse equipamento e foi fabricado dentro do prazo da pandemia e foi entregue até o final da pandemia. Então isso aí foi comprado uma coisa que não deu para ir ver. Sim. Então esse foi um grande às escuras. Isso foi um grande desafio, claro, que teve acerto entre os acionistas e a empresa, enfim. Mas possivelmente isso foi um dos desafios bem... Mesmo assim você falou, vou encarar. Vou encarar. O projeto de roda gigante é um padrão ou não? Existe um padrão? Não existe um padrão. Cada roda tem as suas peculiaridades. Vamos falar um pouco assim do equipamento como um todo, né? Começando pela cabine, né? Os acessos, porque eu percebi, a gente chegando aqui, né? Que a gente tem uma estrutura grande lá embaixo. Vocês devem ter visto ali que tem uma loja de souvenir, tem as pipoqueiras, então vai ter diversos entretenimentos aqui, principalmente de alimentação, enfim. Tem a parte operacional dos funcionários, enfim. Fora esse conforto aqui dentro da cabine. Que cabine tem? A cabine tem Bluetooth, tem as luzes aí, ar-condicionado, então pode botar uma música dentro do processo aí da rodagem. Sim. Ela contempla 8 pessoas, máximo 8 pessoas, são 42 cabines. São 700 mil quilos, 700 toneladas de aço de equipamento nessa roda girando. 91 metros de altura? 91 metros de altura. Aí é 700 mil girando, né? Uma curiosidade aqui, esse interfone aí é para se der medo, você liga. Passa para a cabine de comando e... Qual é o ponto diferencial dessa roda? Essa roda é estaiada.
Tá? Vocês vão ver a roda de 2 estados diferentes aqui, elas são treliçadas. Então é muito mais fácil de fazer, a roda é muito mais... Estaiada, gente, para a pessoa entender. Boa. Pensa, lembra de uma bicicleta, aquela barra forte, Caloi 10, tem aquela roda cheia de arinha assim, ó. Se você olhar pra roda gigante, ela é assim, um monte de raio. Então, André, vou falar pra você. Primeira temporada que eu gostei muito de fazer. Uma coisa prazerosa de fazer. Sem dúvida, é um programa gostoso, dinâmico, né? Onde a gente acaba conhecendo muita gente, muitos lugares. E esperar porque vai ter muito mais por aí, né? Fala assim, né? O pessoal aí, não fiquem tristes. Se quiserem, podem ficar ansiosos que nem nós estamos, mas logo a segunda temporada já vamos começar a gravar, né? A segunda temporada e vem coisa boa por aí. Então, vocês, é isso, meu pessoal, nos aguardem na segunda temporada do meu, do seu, do nosso Axis Style. E bora, rumo ao infinito. Rumo ao infinito. Pra cima. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.